mas vocês vão receber. Bem, qual é a função, então, né, desse recurso coesivo, tá? Bem, trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. E tem por função... Desculpa, gente. Estou super medicada aqui, aí dou um pouquinho de sono. E tem por função manter a coerência textual, né? Uma vez que permite que o leitor identifique os termos referidos no texto, tá? Então, aqui é uma explicação, né, básica, porque a coesão não é só uma retomada, né? Também existe um pré-anúncio, mas aos poucos a gente vai ver nos próximos slides, tá? Como que isso vai se dar. Bom, vamos lá. Achei que alguém ia falar. Como ela é feita, né? É comum que a coesão referencial seja feita com o uso de pronomes. Porém, a utilização de substantivos que trocam o termo sem perder o sentido da frase, como sinônimos e outras construções, também são realizadas com o objetivo de apresentar uma coesão textual, tá? Então, terminologias. O que são terminologias? São nomes, né, que a gente usa e que a gente chama de terminologia porque são nomes científicos, tá? Então, existem algumas terminologias para se referir aos termos presentes durante um ato de coesão referencial. Então, dentre esses termos presentes, né, nós podemos destacar o antecedente ou referente. Eu vou usar o termo referente quando se trata do termo principal, enquanto o termo que o remete é denominado correferente, tá? Então, o pronome é um correferente, por exemplo, que retoma um referente no texto. Se nós fôssemos voltar aqui no exemplo, Pedro seria o referente e ele seria o correferente, tá? Porque está retomando um termo no texto. Alguém vai falar alguma coisa? Não? Ah, estava ligadinho ali o do Breno, o microfone do Breno. Boa noite, Luan. Não, Luan já estava aqui. Boa noite, Paulo Victor. Boa noite, Breno. Os dois Brenos, Augusto e Lima. Sejam bem-vindos. Estamos falando de coesão referencial, ainda trabalhando o pronome, tá? Mais uma das funções do pronome. Todo mundo está me dando boa noite? Muito bem. E aí, semana que vem, segunda que vem, no horário das 19, a gente vai chegar ao verbo, tá? Finalmente, né? O verbo é a classe mais relevante aí nesse primeiro momento em que a gente estuda as classes variáveis, até porque é o grande centro, né, da sintaxe, que é o assunto que vem aí adiante, tá? Então, semana que vem, os capítulos vão ficar mais quentes, tá? Vamos lá. Então, seguindo aqui. A coesão referencial, né, pode ocorrer de diversas maneiras e os mecanismos mais utilizados são. Então, a gente tem a anáfora, a catáfora, a elipse e a reiteração. Aí, são nomes que a gente dá para as maneiras como essa referenciação vai acontecer, vão acontecer no texto. Então, olha só, o que é a anáfora? Tá? A anáfora acontece quando o referente é retomado por meio de um elemento coesivo, que pode ser, tá? Esse elemento coesivo pode ser um artigo, um advérbio, um pronome ou um numeral. Já estudamos todos, com exceção do advérbio, né? Porque o advérbio é uma classe que merece aí,
né, destaque apenas quando nós começamos a estudar as classes gramaticais invariáveis, tá? Porque depois do verbo, a gente encerra as 6 classes gramaticais variáveis, e aí, né, chegam as invariáveis, que são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, advérbios também são cenas aí dos próximos capítulos, tá? Flávio dormia muito, ele sempre gostava de descansar antes de sair para o trabalho. O pronome ele retoma o substantivo próprio Flávio da mesma forma daquele outro exemplo. Então, aqui, o que acontece, né? Quando a gente tem uma retomada, a gente vai chamar isso de anáfora. Então, o ele é um pronome, tá? Ele é um referenciador e ele é anafórico. Então, eu posso dizer que é um pronome anafórico, um referenciador anafórico. Anáfora significa retomar, tá? Muito bem. Aí, a gente tem dentro da anáfora, né, a anáfora nominal ou a anáfora associativa. A casa que habitei em Boston tinha janelas estreitas, que se confundiam com as cores de uma parede bonita, que combinava bastante com o estilo do pé direito alto. Então, observa que ali, casa é o termo antecedente, né? Os demais termos destacados não substituem o antecedente, mas se associam a ele. Então, são palavras que compõem o que a gente chama de campo semântico, tá? Que é o campo de sentido. Vamos lá. E aí a gente pode ter, por exemplo, né, dentro ainda dessa ideia da anáfora, né, que é associativa, que a gente fala nominal ou associativa, a gente tem outras possibilidades, olha, por meio do advérbio. Ó, longe, no alto das montanhas, dá para escalar. Lá, vários esportes. Esse lá é um advérbio de lugar e está retomando no alto das montanhas. O verbo, olha ali, Amanda afirmou que vai ser atriz. Disse que é seu maior sonho. Esse disse, né, é uma retomada e também associativa do verbo afirmou. Dizer retoma o verbo afirmar, olha lá. Bem, a anáfora também pode ser pronominal, que é, né, o nosso foco aqui hoje. No apartamento havia um computador, tinham-no oferecido de presente. O pronome o substituiu o computador, já estudamos isso, né? E ali não pode ser tinham-o, porque o verbo termina em M. Então, toda vez que o verbo termina em M ou N, no caso em M, né, só, porque a gente não tem palavras terminadas em N na língua portuguesa, a não ser que sejam nomes próprios, toda vez que isso acontece, a gente vai acrescentar o N aí. Tinham no, tá? Porque é uma nasalização. Mas o é que é o pronome, tá? Que está retomando, substituindo a palavra computador que estava antes. Por isso a gente chama de anáfora. Tá bem? Catáfora, diferente da anáfora, antecipa o referente. Então, é o contrário. A catáfora é um pré-anúncio do referente. Antes, a gente tem o correferente, depois, o referente. Tá bem? Então, vamos lá. Geralmente, a catáfora, diferente da anáfora, antecipa o referente, ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes oblíquos, demonstrativos e indefinidos. Olha lá, os pronomes aí aparecendo para a gente. A tia olhou-o e falou, Rodrigo parece fraco. Esse o aí está pré-anunciando o Rodrigo, tá? Observa os 2 pontos. Toda vez que a gente faz catáfora, o uso dos 2 pontos é aí muito importante, né? Mostra que há uma coisa que vai ser dita e que já foi, né? Já houve um comentário sobre ela
anteriormente. Elipse é um outro mecanismo coesivo, tá? Importante. Na redação não deve ser utilizado, porque na redação é importante, né, marcar os pronomes, enfim, os advérbios, as conjunções, mas para provas de língua portuguesa é muito importante a gente entender, tá? A elipse é a omissão de um ou mais termos da frase, que são facilmente identificáveis pelo leitor por meio da própria construção. Ela é bastante utilizada para evitar a repetição desnecessária. Tá? Então, olha lá, a mãe foi a primeira a chegar à casa, abriu a porta, tomou banho, fez o almoço e esperou sua família chegar. Então, a gente tem aí a elipse do termo a mãe, né? A mãe abriu a porta, a mãe tomou banho, a mãe fez o almoço, a mãe esperou sua família chegar. Desnecessário repetir a mãe aí todas essas vezes, tá? Então, exatamente a explicação ali de baixo. Eu já expliquei. A expressão a mãe é referenciada por elipse ao ser omitida das frases seguintes a sua aparição. Sua presença é comprovada por meio da flexão verbal. Olha lá, o verbo está, né, na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Então, seria a mãe, ela tomou, ela fez, ela esperou. Tá? Muito bem. E como que é a reiteração? Tá? A reiteração corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Então, reiterar é como se fosse reafirmar, tá? Ela pode ocorrer por meio da repetição do mesmo item lexical, por termos sinônimos, por pronomes, ou mesmo por nomes genéricos, coisa, gente, negócio, etc. Exemplo. Nossa pátria não é apenas nossa casa, mas nosso lar. O lar de nossos irmãos, o lar de nossos soberanos, o lar de nossos corações. Então, observa aí, né, que a gente vê uma repetição. Isso é uma reiteração. Então, é como se fosse o inverso lá da elipse. A reiteração é muito utilizada, né, justamente quando a gente quer enfatizar um termo. Então, são situações diferentes. A reiteração a gente usa de uma maneira, né, mais poética, ou assim, num texto cuja finalidade não é só informar alguma coisa, mas é uma finalidade a mais, né? Um texto, né, literário, por exemplo, e não um texto basicamente informativo, tá? Bem, chegamos ao fim dessa aula. Depois nós temos aí o verbo, tá? Eu vou mandar esse material para o Diego, para ele enviar para vocês, como sempre, tá? Depois. E aí vou aproveitar agora que a gente finalizou o pronome, mas que a gente ainda tem tempo, né, de aula, embora eu esteja com dor, poderia finalizar agora. Mas eu vou meio que dar uma pré-anunciada aí, né, fazer uma catáfora do que vai vir para a gente nos próximos episódios e também falar um pouquinho sobre o que já rolou, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Só um momentinho. Tá? Ainda mais para quem está chegando. É bom que aconteça, né? Que sobre um tempinho. Vou mostrar para vocês aqui. O nosso planejamento.
Vamos voltar aqui. Vou abrir aqui para você. Olha lá. Então, principalmente Josmar, né, que está chegando agora. A outra galera que está aí já nos acompanha e também quem chegou e está assistindo só as aulas gravadas, né? Muita gente não consegue assistir aí a aula ao vivo. Então, tudo isso aqui, olha, já foi trabalhado, tá? A gente tem aí, né? Todos esses assuntos já foram trabalhados. E cada um desses tópicos, né, eles são subdivididos. Então, existem algumas aulas, né, sobre fonética e fonologia, algumas aulas que a gente deu sobre divisão silábica, por isso que nós estamos na aula 32, tá? Então, em língua portuguesa, a gente ainda tem, né, essa parte aqui de baixo para prosseguir, tá? E aí vamos entrar na semana que vem no verbo. Depois a gente tem essas 4 classes aqui que são invariáveis, né? As palavras denotativas, e aí a gente entra na sintaxe do período simples, a gente vai ficar bastante tempo na sintaxe do período simples, porque é bem grande, e depois também o período composto, finaliza com algumas questões importantes aí de pontuação e regência, né? Crase e tal, está dentro de regência, e aí o nosso planejamento de língua portuguesa chega ao fim, tá? Alguma dúvida, gente? Deu para entender, Josmar, mais ou menos aí o que você perdeu e o que você precisa recuperar no que está gravado? Para você ter uma ideia, tá? Tudo isso aqui que foi dado está disponível para vocês lá no ambiente, tá, do aluno. Então, é bom que vocês retomem, né? O verbo vai ser essencial, tá? Para que a gente consiga trabalhar a sintaxe, porque a sintaxe é a área da gramática em que a gente analisa as orações, e nós só temos orações quando temos verbos, tá bem? Muito bem, vou encerrar aqui. Bem, então, deu para vocês verem aí, né? Outra questão importante também, né? Vocês vão fazer o simulado que foi feito para vocês com muito carinho, embora nós estivéssemos num recessinho descansando, mas a gente preparou o simulado para vocês, o simulado está lindo, né? Ele já está lá no instituto, com o gestor da gente, né? E aí, vocês vão fazer, eu acredito, deixa eu até conferir aqui se a informação já foi passada para vocês. Isso, olha lá. O simulado, né, será disponibilizado no dia 6/8, tá? No ambiente de estudos. Então, no dia 6/8, vocês vão poder fazer. E aí, depois, na segunda-feira, né, vocês vão ter sexta, sábado e domingo. Aí, na segunda-feira, vocês vão receber o gabarito. Só que esse gabarito que vocês vão receber, ele não vai parar por aí, tá? Os professores, ao longo da semana, vão resolver com vocês as questões e tirar as dúvidas de vocês. Então, é bom que vocês façam, depois vocês corrijam por meio do gabarito que vocês vão receber na segunda-feira, e aí vocês façam as anotações, né? O que eu errei, para que vocês possam tirar dúvidas com os professores. Quem tem aula ao vivo se beneficia disso, vocês, né? No caso, que conseguem assistir, porque aí vocês vão poder tirar as dúvidas ao vivo. Então, os professores já estão avisados que vocês farão esse simulado, já sabem também que eles devem corrigir com vocês em aula, tá? Para que vocês possam tirar dúvidas que possam ter ficado. Esse simulado é um simulado né, em que as questões são todas dos concursos que vocês farão, tá? E também não há nenhum assunto que não tenha caído, ou seja, que não tenha caído, desculpa, que não tenha sido dado para vocês até agora. Então, um simulado, né, que está contemplando os assuntos que já foram estudados, para que vocês vejam
verifiquem, né, se vocês de fato aprenderam, onde que ficaram aí, né, as pedras no meio do caminho. Isso acontece, tá, gente? Acontece, às vezes a gente acha que compreendeu, mas não compreendeu 100%, e é por isso que eu estou aqui, junto com a equipe dos professores maravilhosos que vocês têm, para tirar todas as dúvidas de vocês. As dúvidas precisam ser tiradas antes do concurso. Não adianta levar as dúvidas para o concurso, tá? Não adianta. Então, a gente leva as dúvidas para o concurso, a gente erra. E a intenção é que vocês não errem, que vocês gabaritem, que vocês acertem o máximo possível para garantir a vaga de vocês, se Deus quiser. Eu estou querendo muito, acredito que vocês queiram muito também, então vamos somar forças para poder arrebentar. Tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Temos ainda bastante tempo, mas se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou voltar a esticar a minha coluna, porque amanhã tem muita aula para dar. E aí, gente? Luan, tudo certo, Luan? Tranquilo? Tá preparado para o simulado? Tudo certo? Muito bem. Breno Lima, Breno Augusto, Paulo Victor, Joismar, tudo certo, gente? Todos preparados para o simulado? É para todo mundo fazer, tá? Mesmo quem chegou depois, faz, e aí você já vai vendo o que é que você precisa focar para estudar. De repente, assistir mais, né, umas aulas a mais sobre aquele assunto, dar mais ênfase. Então, tá bom. Só o Luan respondeu. Mas acredito que todos estejam bem, tranquilos. Então, certo. Gente, eu vou encerrar, então, a aula um pouquinho antes hoje. Ah, o Josmar respondeu agora, tudo certo. Ótimo. Faz o simulado, tá, Josmar? Não deixa para depois, não. Faz o simulado bonitinho, vocês vão ter... Oi? A gente vai entregar o gabarito do simulado. Aí, essas perguntas, tem um canal lá do Telegram que vocês têm acesso ao tutor da gente, que é o Diego. Ele pode explicar direitinho como que vai ser. Eu não sei se vocês vão fazer o simulado na própria plataforma, porque se vocês fizerem na própria plataforma, a gente vai ter acesso à quantidade de questões que vocês erraram e que vocês acertaram. Mas essa parte mais burocrática, Paulo Victor, eu não tenho acesso. Eu só fiz o simulado para vocês, eu e a equipe, claro, né? Os professores. E aí, essa parte eu já não sei. Eu sei que vocês vão ter acesso ao simulado para vocês corrigirem. Então, é bom que vocês anotem também, né? Como se fosse uma prova mesmo. Na prova, normalmente a gente, quando faz concurso, a gente espera o tempo para poder trazer a prova para casa, né? Ou então, enfim, e aí aquelas que você já vai saber mais ou menos o que você marcou, e aí você vai corrigir, e a gente vai corrigir em aula também, tá? Mas o simulado, ele é objetivo, né? É de marcar xizinho. Então, você não precisa enviar nada para a gente, com exceção da redação. A redação, né? Eu não sei como que vai ser feita também, mas a redação vai ser corrigida pela professora de redação, tá? De vocês. Aí é uma questão mais para vocês perguntarem lá pelo Telegram, porque eu sou coordenadora pedagógica, né? Mas a gente tem um tutor que resolve essas questões mais burocráticas, tá? Ao longo da semana, ele vai dando informações para vocês, conforme ele mesmo colocou lá no grupo, e vai ficar tudo certo. O que eu quero é que vocês façam, né, na base do ódio. Façam aí com muita força, porque foi preparado com muito carinho para vocês. Tá bem? É isso. Então, podemos
vocês vão ter mais um tempinho aí, antes da aula da outra, acho que é a Bianca hoje, né? Não lembro, mas daqui a pouquinho vocês vão ter aula, dá para dar uma relaxada, dá para comer alguma coisa e voltar. Tá bom, queridos? Bem, foi bom estar com vocês, mesmo que eu esteja com dor, mas foi bom. Encerramos pronome e semana que vem, lembrando que sábado tem aula, né? Sábado tem aula para que vocês façam exercícios, são aulas de português e matemática, que são aquelas matérias, né, que a gente tem um pouco mais de dificuldade. E segunda-feira estou de volta trabalhando verbo, o tão temido verbo, mas vocês vão aprender, vai ficar tudo certo, porque é um assunto do qual eu gosto bastante. Tá bem? Beijinhos para vocês e a gente se vê segunda-feira que vem. Tchau!